Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Direito é Seu. Aqui nós descomplexibilizamos o direito e trazemos ele para o seu real ambiente de discussão, o seu entendimento. Que tal fugirmos um pouquinho do roteiro, do ambiente jurídico, e falarmos um pouquinho sobre história do Brasil? Sim, o ano é 1937 e o presidente Getúlio Vargas. Essas duas frases devem fazer você lembrar de alguns atos políticos muito importantes na nossa história. A implementação de uma Constituição ditatorial no ano de 1937, outorgada, instaurou o regime do Estado Novo. Acho que você deve lembrar lá do livro de História do seu ensino médio, não é mesmo? Vamos entender agora o porquê e o contexto histórico para a outorgação dessa Constituição. Dois grupos muito fortes de pensamento, direita e esquerda no Brasil, se fortificaram no ambiente político. A fundação da AIB, Ação Integralista Brasileira, formada por grupos de militares de extrema-direita, houve como resposta a fundação da ANL, um grupo esquerdista que se fortificou também politicamente no Brasil para combater as ações da AIB. Getúlio Vargas, paralelamente com isso, ganhou forças da elite brasileira, dos cafeicultores e dos industriais, após comprar grandes safras de excedentes de café, a fim de não perder seu valor de mercado no exterior, e também de impulsionar a economia dos industriais, ganhou deles grande apoio na política nacional. Logo após isso, temos assim o movimento da Intentona Comunista. O que é isso? A ANL, ela tenta realizar um ataque armado que falha devido à pouca quantidade de membros. A partir da falha da Intentona Comunista, dá-se vazão a Getúlio Vargas instaurar um estado de sítio e utilizar a polícia especial para fomentar os seus regimes antidemocráticos. Logo após, instaura-se o Plano Coren, um plano de militares brasileiros, onde se dissemina uma ideia de falso atentado comunista no Brasil, onde se tomariam igrejas, órgãos públicos e diversos atos violentos no nosso território. Esse plano, claro, era uma farsa para que Getúlio Vargas utilizasse de Francisco Campos para outorgar uma nova Constituição, fechando sindicatos e partidos que eram contra suas ideias. Mais para frente agora, Enzo vai explicar um pouco sobre essa Constituição e a sua importância histórica no contexto brasileiro. Fiquem agora com nossos correspondentes. Muito obrigado, Vini, pela oportunidade da fala. Eu queria falar um pouco sobre como surgiu a CLT. Após dado todo o contexto histórico da Constituição de 37 para vocês, a CLT nada mais é do que a consolidação das leis trabalhistas. Surgiu no Decreto de Lei 5.452, do dia 1º de maio de 1943, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, ex-presidente Getúlio Vargas, com o total objetivo de tentar unificar todas as legislações que estavam vigentes naquela época. Tal consolidação de todas as legislações brasileiras vigentes naquela época tinha um só objetivo: tentar proteger e unificar os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, que estavam diante de um contexto de um Estado totalmente centralizado naquela época. Tal unificação das legislações garantia uma série de proteção para esses trabalhadores, sejam rurais ou urbanos, como carteira de trabalho assinada, férias remuneradas, 8 horas de trabalho diários, o seu próprio sindicato, para garantir que esses direitos sejam devidamente cumpridos por cada empresa. E, claro, a CLT, desde sua fundação em 1943, tem passado por uma série de alterações, mas nunca alterando o seu principal intuito, que é proteger os direitos, as leis e os direitos dos trabalhadores. Bom, agora eu queria fazer uma relação da Constituição de 1937 com a Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos que após a Revolução de 1930 e a tomada de Vargas ao poder, como presidente, ele tinha a ideia de uma gestão de governo totalmente centralizado. Tal gestão foi conhecida como Era Vargas, na qual possuía vários períodos. Os períodos que podemos deixar como destaque é o período de governo provisório e governo constitucional, na qual Vargas tinha o principal intuito de utilizar várias formas de gestão de governo para manter ele centralizado ao máximo. Tal nova fase de governo, Era Vargas, necessitava, para poder prosseguir, de sua própria Carta Constitucional. Então foi outorgada, ou seja, foi implementada à força, a Constituição de 1937, que não teve nenhum tipo de discussão de seu implante, foi apenas outorgada e escrita por uma pessoa só, Francisco Campos, que sofreu total influência das constituições
da Itália e da Polônia, por isso o nome Constituição Polaca, que possuíam um estilo de governo, um modelo de governo totalmente fascista. Uma prova de que logo após a aprovação da Constituição, essa Constituição, na verdade, tinha como a ideia o total controle de associações trabalhistas, sociais, e tentavam ao máximo impedir a entrada de ideias comunistas ou anarquistas no Brasil. Foi que logo após a aprovação da Constituição, Vargas teve como seu primeiro alvo a Operação Integrada ao Brasil. Obrigado, Alvini, por esta oportunidade de falar aqui. E eu vou falar hoje 2 pontos da Constituição de 1937. O primeiro deles é a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1937 foi a única a não prever expressamente o princípio da separação de poderes. Não impeditivo a esta ausência, o texto concedeu ainda extensos poderes ao presidente da República, tratado na Constituição inclusive como autoridade suprema do Estado. Em que pese tem estabelecido em seu artigo 6º que são poderes da União independentes e harmônicos, o legislativo, o judiciário e o executivo, na prática não se verificava um equilíbrio entre eles, mas sim uma prevalência do executivo, sobretudo após a emenda constitucional de 1969, quando as hipóteses de cabimento de decreto-lei foram significativamente ampliadas. Não obstante, cumpre ainda ressaltar que a Constituição de 1967 previa a cláusula de imaculabilidade de funções. No entanto, em relação a esta última, abria espaço para exceções, relativizando ainda mais a teoria clássica da separação de poderes. Esta separação de poderes, conhecida também como a teoria da tripartição de poderes de Montesquieu, foi formalmente mantida. Entretanto, na prática, tendo em vista o forte traço autoritário do regime, o legislativo e o judiciário foram esvaziados. De acordo com o artigo de número 38, o poder legislativo seria exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República. Havia a previsão de composição do Parlamento Nacional por 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e do Conselho Federal. Como se percebe, o Senado deixou de existir durante o Estado Novo. Se tratando de poder executivo, no artigo 73, a autoridade suprema do Estado era o Presidente da República. Administrava a atividade dos órgãos representativos de grau superior, governava a política interna e externa e subentendia a administração do poder. Bom, a segunda parte que eu tenho para falar sobre a Constituição de 1937 é o que foi o Plano Cohen. Foi um plano que deu poderes ao presidente Getúlio Vargas. Este plano seria um golpe de Estado, um plano falso para implantar o comunismo no Brasil. Quando Getúlio apresentou este plano, parecia que não tinha conhecimento dos reais motivos dessa tragédia. Ele pretendia cancelar as eleições e mandar prender os opositores. O Plano Cohen foi divulgado no programa de rádio. O decreto pedindo o período de guerra foi logo após esta divulgação. Getúlio Vargas passou a ter mais poder depois dessa época. Então, em 1945, o general Góes faz a revelação que o plano era uma farsa e quem entregou o documento teria sido Mourão Filho, alegando ter feito para justificar a permanência de Vargas no poder e deixar o presidente livre para governar sem problemas com a oposição. Um dos grandes objetivos também era matar militares, libertar presos e depredar casas e lojas. Além disto tudo, sequestrar ministros de Estado, presidente do Supremo Tribunal e presidente da Câmara do Senado. Também queriam fingir que os comunistas estavam tentando tomar o poder em uma revolução. Desta forma, deixou a população assustada e aproveitou sua fragilidade para justificar a permanência de Getúlio no poder. A Constituição de 1937, ou Constituição do Estado Novo, recebeu tal denominação devido à sua essência centralista, autoritária e dominadora. Enquanto ela esteve em vigência, também estavam vigentes os poderes autoritários na Alemanha por Hitler e na Itália por Mussolini. Essa Constituição estava elaborada já em setembro de 1937 de forma estratégica. Nesse mesmo mês, os jornais começaram a noticiar que o exército teria descoberto um plano comunista para poder derrubar o governo. No caso, não foi descoberto nada, isso foi inventado pelo exército e pelo governo juntamente para poder derrubar o governo democrático
Dessa forma, alegando a necessidade de defesa da nação, Vargas instaurou a ditadura do Estado Novo. Após algumas semanas, ele fechou o Congresso Nacional e anunciou na rádio o nascer de uma nova era. Vale ressaltar que em muitos discursos de Vargas, ele se aproxima muito também de alguns discursos de Hitler, como podemos ver nessa imagem que está aparecendo aqui na minha esquerda. E Hitler, ele dizia muito que estava com as crianças, e Vargas, durante seu governo, sempre disse que apoiava as crianças, a educação e tudo abrangente a isso, como Hitler fazia também na Alemanha. Os primeiros 7 anos de governo de Vargas foram divididos em 2 fases, o governo provisório e o governo constitucional. O governo provisório durou de 1930 a 1934 e o governo constitucional durou de 1934 a 1937. De modo que a Constituição de 37 iniciou no Brasil ainda com o hábito da Constituição Liberal Imperial de 1824 e Liberal Republicana no período de 1891 a 1934. Ou seja, a Constituição de 37 tinha traços da Constituição de 1824 e da de 1891. No Congresso Nacional, Vargas fechou também as Assembleias Estaduais e câmaras municipais. De acordo com o artigo 171 da Constituição Federal de 37, era tido como temido e estava escrito na parte de defesa do Estado, que deveria ser lido como se segue. Artigo 171 da Constituição Federal de 1937. Na vigência do estado de guerra, deixará de vigorar a Constituição nas partes indicadas pelo Presidente da República. O que quer dizer com isso? Este artigo ele era um artigo muito autoritário. Até muitos artigos que já foram considerados autoritários, que já existiram anteriormente, eram muito liberais quando visto esse. Quando comparados a esse, na realidade. Também foi apontado como polêmico o artigo 75 da Constituição Federal, que dispõe das seguintes prerrogativas: indicar um dos candidatos à presidência da República, dissolver a Câmara dos Deputados no caso desta não aprovar as medidas tomadas pelo presidente durante o estado de emergência ou de guerra, no caso, como chamamos de ditadura militar, escolher 10 integrantes do Conselho Federal, que era uma das 2 casas que compunham o Parlamento Nacional, e adiar, prorrogar e convocar o parlamento, dentre outras que denotavam absoluta centralização do poder. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade de falar mais um pouco sobre a Constituição de 1937. E agora eu vou falar sobre a influência comunista na Constituição. A ideologia do novo Estado, ela orientava a centralização como mecanismo para a dominação e o controle do Estado, em virtude de se apresentar como uma única instituição capaz de proporcionar uma coesão nacional em prol de um bem maior, uma coisa maior. Ela motivava e convencia o homem incomum, o talentoso, o portador de grandes virtudes, que ele seria capaz de expressar e construir uma nova ordem. Desta forma, havia muitos traços e semelhanças com a doutrina fascista, e foi a partir dessas características que muitas vezes o Estado Novo ele ficou conhecido por se parecer por ter vários traços fortes do fascismo. Algumas semelhanças é possível mencionar o grande enaltecimento como simbolismo a missão histórica da nação, que é retratada pela figura do Estado. Outra característica é a solidariedade entre o capital e o trabalho, que era assegurada pelo sistema corporativista. Outra é o conservadorismo, bem como os que se opunham ao parlamento, que além de outros aspectos da vida social, cultural, da religião e algumas concepções contra a filosofia. E também é indispensável ressaltar acerca da influência do fascismo de Mussolini aqui no Brasil, que uma vez que o regime totalitário italiano, ele decorreu de um movimento articulado que se organizou para a tomada do poder. O partido referido, ele teve um importante papel como estimulador das transformações, pelas quais aconteceriam o chamado Estado Novo, que ele é caracterizado com a entidade que representava os anseios da nação. Tinha que ter uma figura característica, como tinha dito ali em cima, ou
pelo menos essa era a visão que eles queriam passar, motivando as pessoas, elevando-as a assumir características militarizadas. Entretanto, o regime político de 37, aqui no Brasil, ele não decorreu de uma tomada de poder por movimentos revolucionários como os que ocorreram em países que serviram influências e que tiveram cenários nas suas nações. Então, existiam algumas semelhanças ao observar a liberdade, mas o Estado Novo brasileiro, ele não apresentou uma característica idêntica à do regime fascista de italiano, que foi influenciado por Mussolini. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas diferenças da Constituição de 37. Então, a Constituição de 37, ela foi inaugurada pela Carta de 1937, que é altamente centralizadora, que é uma vez que concede ao chefe executivo autoridade sobre domínios nacionais, restringe radicalmente os poderes, as funções do legislativo. Ele institui para o seu lugar órgãos de caráter técnico com as vistas de tornar alienada a atividade parlamentar. Então, meio que influenciavam, eles cobriam, alienavam e exercem limite para o bem dos diversos direitos assegurados como os individuais. Então, ao mesmo tempo, eles estabeleciam canais precisos para a representação da sociedade. Desta forma, ao defrontar, no caso, comparar a Constituição de 1937 com a Constituição de 1946, é possível observar como, de uma certa maneira, o autoritarismo é evidente. Então, a Constituição de 37 foi disparada uma das constituições, ou que tal, a Constituição que o autoritarismo era toda autoritária. Então, agradeço pela oportunidade da fala, para falar um pouco mais sobre a Constituição de 37. E fico com vocês aí, obrigado pela oportunidade. Até mais. Fica aqui meu agradecimento a todos os membros muito bem capacitados do nosso grupo, fazendo com que se sanem qualquer dúvida sobre os nossos fatores históricos e sempre sobre o ambiente jurídico. Muito obrigado, professor Camilo, também, por nos fazer entender melhor os contextos históricos e as bases para a formação das nossas constituições. Muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso trabalho.